Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos num período de decisão. E a palavra de Deus nos ensina muito, nos dá dicas para refletir sobre esse período de decisão. E eu queria falar com vocês hoje sobre uma parábola, está em Lucas capítulo 16. É a parábola do mordomo infiel. Quem lembra da parábola do mordomo infiel? Muito bem. Jesus falava para os seus discípulos, para alguns fariseus, e falou a história de um homem rico que tinha um mordomo, um administrador. E esse administrador esbanjava, esse administrador era infiel, esse administrador era corrupto. E aí, esse senhor chama o seu mordomo e pergunta a ele o seguinte: o que eu ouço de ti? O que eu ouço de ti? Já não tem mais condição de administrar os meus bens. Ou seja, a hora da prestação de contas vai chegar. E o Senhor resolveu não estar com aquele mordomo infiel, não ficar mais com aquele administrador infiel. E eu pergunto para vocês: vocês querem o administrador infiel, o mordomo infiel de volta? Igreja, não ouvi. Vocês querem o administrador infiel de volta? Agora eu ouvi. E aí o mordomo tem a seguinte ideia: bom, cavar não posso mais, não tenho forças. Pedir esmola, tenho vergonha. Vou chamar os devedores do meu senhor. Vem cá você. Quanto você deve? 100 porções de azeite? Registra 50, paga 50. Aí você, 100 alqueires de trigo? Registra 80, paga 80. Ou seja, ele começou a negociar com os devedores do seu senhor. Esses devedores não sabiam que aquele administrador infiel tinha autorização para estar fazendo o negócio em nome do seu senhor. Ou seja, ele começou a negociar pensando já no dia seguinte, pensando no dia em que ele ia ter que prestar contas. Ele começou a fazer a sua poupança. E aí Cristo nos ensina uma lição muito importante: que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Ele nos ensina que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes, mais diligentes que os filhos da luz. E a parábola, no final das contas, nos fala sobre prudência, sobre diligência. E nós, filhos da luz, temos que ser diligentes com os nossos bens. E quais são os nossos bens? A nossa vida. Para aqueles que têm aqui seus ministérios, para os pastores, para os obreiros, os seus ministérios, a sua igreja, que tem que pregar o evangelho, trabalhar na caridade. Nós temos que ser diligentes com o nosso estado, nós temos que ser diligentes com o nosso país. Não dá para deixar o mordomo infiel voltar, porque Cristo ensina ainda que aquele que é infiel no pouco será infiel no muito. Aquele que é infiel no pouco será infiel no muito. E não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Então isso nos ensina, isso tem muito a ver com o momento que nós estamos passando. Porque observe o que nós estamos passando. O Brasil passou tudo que podia ter passado nesses últimos anos. Recessão na Argentina, desastre Brumadinho, crise do Covid, crise hídrica, guerra da Ucrânia. E quanta gente torceu contra o nosso Brasil. Quanta gente torceu para dar errado. E o que aconteceu? Tinha um presidente da República que clamava ao Senhor. Tinha um presidente da República que ajoelhava.
Quando eu penso no presidente da República que clamava ao Senhor, eu lembro de Samuel. Porque o povo de Israel também passou por dificuldade. O povo de Israel perdeu batalhas para os filisteus. Levaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E quando a fé faltou, quando vários israelitas pensaram: o que eu devo fazer? Vou adorar deuses pagãos. Samuel clamou ao Senhor. E o que o Senhor respondeu? O que o Senhor fez? O Senhor levou confusão ao exército filisteu. Os israelitas venceram batalhas, recuperaram os territórios, recuperaram a Arca da Aliança, e Samuel ergueu a pedra da ajuda, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu falo para vocês, igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem crê nisso? Até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor vai continuar nos ajudando. Porque pela primeira vez eu vi um presidente da República levar a igreja para dentro do Palácio do Planalto, para dentro do Palácio da Alvorada. No passado, o que acontecia no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada era outra coisa. Nesse momento de decisão, a gente tem que pensar nessas coisas, porque a gente está falando de futuro. E muita gente está tratando o futuro de uma forma leviana, com pouca reflexão, sem prudência. Sem prudência. E a parábola do mordomo infiel fala da prudência. As pessoas que às vezes são influenciadas por alguns artistas, por influências em rede social, gente que não tem compromisso com a vida, com a família, com o Estado, com o país. Muita gente que não defende a vida desde a concepção. Muita gente que relativiza a corrupção. E muita gente que decide o futuro por uma questão de simpatia, por uma questão de estética. Ah, não voto nele porque eu não tenho simpatia por ele, ele é antipático, ele falou isso ou falou aquilo. Para quem decide por simpatia, por estética, eu vou lembrar o seguinte: quando Samuel entrou na casa de Jessé para ungir um rei, se ele fosse ungir por estética ou por simpatia, o ungido não seria Davi. Eliabe. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Foi um rei segundo o coração de Deus. Davi errou. Errou, igreja? Ah, Davi errou muito. O Salmo 51 é um pedido de perdão de Davi. Davi pede misericórdia, mas Davi foi um grande rei. Foi um rei sábio, corajoso, um rei segundo o coração de Deus. A pessoa, quando é chamada para uma missão, ela tem medo, ela é humana. Se Moisés teve medo, e olha só, Moisés foi chamado diretamente por Deus, viu a sarça ardendo que não se consumia. Deus falou com ele: antes de você entrar aqui, tira o seu sapato, você vai entrar em solo sagrado. Mas eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus dos seus antepassados, e eu vou te dar uma missão: vá até o faraó e liberte meu povo. E o que Moisés fez? Sentiu medo. Moisés disse: eu vou lá? Vou nada, coisa nenhuma, manda outro. Só que Deus disse para ele no momento seguinte: eu sou contigo. Deus é contigo.